Bom dia a todos. É com muita honra e com muita alegria que mais uma vez estamos diante de vocês para apresentar um trabalho de reflexão sobre o tema Os últimos serão os primeiros. Eles estão descritos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, itens 1 a 3. E nesse domingo maravilhoso, Dia dos Pais, nós trazemos da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes o nosso trabalho e também o nosso abraço para a Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. Que todos recebam o nosso bom dia fraterno e que a espiritualidade amiga nos auxilie para darmos conta da empreitada que nos foi apresentada. Na verdade, além do tema apresentado no Evangelho segundo o Espiritismo, há também algumas questões relativas a esse assunto no Livro dos Espíritos, também por Allan Kardec, e também é tratado numa das parábolas de Jesus. Então vamos proceder aqui à leitura da página de abertura e proceder à prece inicial. É da coleção Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, trazido até nós por Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida, a lição 35, Semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus, por Marcos, no capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compele a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é um movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Graças a Deus. Assim, com essa emoção, com essa alegria, com essa fé, com essa esperança, rogamos a espiritualidade amiga que nos permita, nessa manhã maravilhosa de domingo, levar adiante o trabalho que nos foi proposto e que recebamos ao final a recompensa pelo esforço despendido na forma de bênçãos para nós todos, ainda encarnados, e para os desencarnados que convivem em torno dessas casas espíritas de luz e bênçãos. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Bem, recorrendo aqui aos alfarrábios, aos resumos, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, quando a Terra foi criada, Jesus estava envolvido junto com a espiritualidade superior
e planejou, construiu e cuidou do planejamento para a ocupação desse planeta. Somente após as condições ambientais permitirem que os espíritos tiveram, então, a possibilidade de reencarnar ou encarnar neste orbe na condição de humanidade. E nós estamos aí, de braçadas, nadando em círculos, porque a evolução exige, mas ainda não chegamos a essa plenitude que Deus espera de nós e que bem sabemos pelos escritos que outros espíritos mais abnegados nos antecederam e deixaram para nós. Jesus, conhecedor de todos os problemas, de todos os sistemas, desde o início ao longo da história enviou antecessores para arar a terra, preparar a terra para que o Mestre, no momento há muito planejado, viesse então ter conosco. E ele chegou na Palestina há 2000 anos. Antes dele, chegaram aqui Krishna, Isaías, Siddhartha Gautama, o Buda, Sócrates, Platão e inúmeros outros anônimos que cumpriram o papel deles para trazer para nós o anúncio da Boa Nova. E Jesus chegou. Esse advento veio até nós. Então, graças aos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, as lições desse Espírito puro ficaram registradas no Novo Testamento. Então, havia antes a Lei de Talião, depois veio o Código de Hammurabi, depois o Pentateuco de Moisés, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí vieram os 10 mandamentos, que era uma forma de regrar a população daquela época, naquela região. E chegou Jesus para trazer esse mundo invisível e inefável, mas a verdadeira realidade da vida de nós espíritos, que é na erraticidade, é na excelsitude, né? do universo de Deus, e não essa matéria grosseira, onde nós nos habituamos e achamos que é o melhor de todos os mundos. Não, não é. Então, Jesus, quando chegou, dado ao grau de evolução cultural da população na época, se valia de parábolas. E nesse ensinamento, ele, numa das mais de 60 parábolas que ele deixou, tem uma que diz o seguinte: trabalhadores na vinha. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, muito de madrugada, saiu a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Pelas 9 horas saiu outra vez e viu outros na praça ociosos. Disse-lhes: ide também vós para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. Foram-se. Por volta das 12 e das 3 horas da tarde tornou a sair e procedeu da mesma forma. E quando pelas 5 horas da tarde saiu mais uma vez, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: por que estás aqui o dia todo sem fazer nada? Ao que lhe responderam: é que ninguém nos contratou. Respondeu-lhes ele: ide vós também para a minha vinha. Então, ao anoitecer, o dono da vinha, o dono da terra, mandou que o seu feitor pagasse aos trabalhadores aquilo que foi ajustado pela manhã, 1 denário por um dia de trabalho. E houve murmúrio porque o contratante saiu 5 vezes para buscar trabalhadores. E os primeiros que lá estavam contratados, trabalhando o dia todo sob o sol, ficaram irresignados porque o dono da vinha pagou a eles 1 denário do mesmo jeito que pagou 1 denário para aqueles que foram contratados às 5 da tarde e, em tese, tiveram muito menos tempo de trabalho. E aí a parábola é arrematada nos dizeres de Jesus, que dizia o seguinte:
os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, que não haja murmúrio, que não haja reclamação, que todos de fato se empenhem e procurem o trabalho. Então, na verdade, quando ele ajustou com os trabalhadores aceitaram. E é assim que devemos proceder, porque o amor de Deus é infinito por todos nós. É colocado de igual forma porque todos somos filhos. Jesus recebe do Pai provavelmente o mesmo amor que nós recebemos. Somos espíritos encarnados. Só que Jesus é o trabalhador de primeiríssima hora, de primeiríssima grandeza. E nós somos da última hora, da 1/10 hora, já passou do tempo de nos reerguermos moralmente e igualarmos no mesmo plano, no mesmo nível da capacidade intelectual que conseguimos alcançar, para que sejamos de fato recebidos e amparados, porque Jesus mesmo dizia, a cada um segundo a sua obra. Então nós precisamos arregaçar as mangas e fazer mais ainda do que já estamos fazendo, estudar mais do que já estamos estudando, melhorar mais do que aquilo que nós nos julgamos melhores. Então, nessas conclusões da parábola, é que os contratados receberam esse denário, independentemente da hora do período que trabalharam. E para a gente ter uma ideia, a gente fizemos aqui algumas observações. O contrato previa o pagamento de um denário e todos aceitaram, independente da hora da contratação. Um dia de trabalho naqueles tempos era muito mais do que 8, 10 horas, porque era desde o raiar do sol até o entardecer, o anoitecer. Dava 12, 14, 16 horas. Então, tanto no passado quanto hoje, na face da terra, caminham a falta de trabalho, tanto que os da última hora só foram contratados ao final do expediente, e caminha também a ociosidade, daqueles que não querem ouvir a palavra, daqueles que são refratários, aqueles que são insensíveis, aqueles que, em última análise, acham que podem deixar para uma outra encarnação. Só vão aumentar o débito. Para se ter uma ideia, em 1750 da nossa era, foi inventada a máquina a vapor na Inglaterra. A partir daí, todo o trabalho que era feito praticamente manual passou a ser industrializado e as máquinas substituíram com folga, em quantidade e qualidade, todos os produtos necessários para a humanidade daquela época. E essa invenção foi se espraiando pelo mundo e por volta de 1800 na Inglaterra e na Europa, por consequência, a jornada era de 12 a 16 horas por dia, com salários injustos, trabalhadores reclamando, isso tudo entre a humanidade encarnada. E então, a partir de 1847, a Inglaterra adotou uma jornada de 10 horas. E ainda não estava bom, porque os trabalhadores ficavam extenuados, a resistência ao trabalho era muito grande, a desistência, as doenças, até que a partir de 1919, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Organização Internacional do Trabalho arbitrou então em 8 horas diárias de trabalho, que é o padrão mundial. Há jornadas especiais que têm a duração menor, de 6 horas, como telefonista, né? Como as sensoristas, mas tem as outras de 12 por 48, 24 por 72, e hoje é na Convenção dos Homens. Mas naquela época, na época de Jesus, era arbitrado pelo patrão e as pessoas aceitavam. Então, ainda que houvesse um murmúrio ante o ajustado com o contratante, voltando na parábola, os trabalhadores não se deram conta da bondade exercida em favor daqueles da última hora. Em verdade, a parábola de Jesus mostra que para o reino dos céus,
O que importa é a demonstração de querer trabalhar. Então, por exemplo, dentre as leis morais descritas lá no Livro dos Espíritos, nas questões 674 e 685, trata da lei do trabalho, dentre as 10 leis morais retratadas naquele livro também de Allan Kardec. Então, o trabalho é uma necessidade natural para o corpo e para o espírito, que encarnado obedece a todos os reclamos e existência da matéria. Então, em repouso, ao fim da jornada, experimenta a emancipação para o plano invisível, o que demonstra que toda ocupação útil para o progresso espiritual é bem-vinda para Deus, é bem-vinda para Jesus e a espiritualidade amiga, através dos nossos mentores, nossos protetores espirituais, está sempre velando para que possamos repousar e refazermos as forças físicas para a nova jornada, de um novo dia. Então, da mesma forma que a jornada diária tem o seu denário na matéria, há também a contrapartida de Deus quando nós partimos para o plano invisível. Então, para Jesus, os primeiros trabalhadores que compreenderam o seu evangelho e aceitaram a honra de divulgá-lo equivalem aos trabalhadores da primeira hora. Os apóstolos, os discípulos, aqueles que antecederam a passagem de Jesus na Palestina, como citamos no início da apresentação desse trabalho. Enfim, nós já encontramos o terreno preparado. A terra já estava arada, pronta para nós. Seguir aquilo que os espíritos anteriores e superiores, em tese, moralmente a todos nós de hoje, senão não teríamos mais a necessidade de reencarnar, a não ser que para cumprir missões em nome de Deus. Então, nessa assertiva, tudo que é possível fazer para evoluirmos, para demonstrarmos a gratidão pela misericórdia de Deus de nos conceder um dia após o outro, um ano após o outro, uma encarnação após a outra, até atingirmos o grau da perfeição, tudo isso é razão para não ficarmos ociosos, que possamos exercitar a fraternidade, a solidariedade, a caridade, que tenhamos a retidão de caráter, que façamos a reforma íntima, olhando para dentro de nós e não esquecendo a trave do nosso olho para olhar o argueiro no olho do outro. Em verdade, o dono da vinha é Deus, que disponibiliza o serviço ao trabalhador, a forma e o valor da remuneração e o local onde deva atuar. Há então a oportunidade de progredir. E nós, através do conhecimento da transformação moral, como estávamos falando, a cada uma das horas do dia é que vamos atingindo o correspondente a cada encarnação no objetivo de atingir a perfeição. Então, na questão 101 a 113 do Livro dos Espíritos, também por Allan Kardec, são colocados lá as gradações dos espíritos, até chegar aos espíritos puros. Nós ainda estamos nadando de braçadas lá na questão 101, espíritos imperfeitos. Não obstante as inúmeras reencarnações que já nos atingiram e as muitas que ainda teremos a partir dessa em diante, falta muito para que possamos atingir essa perfeição. Mas Deus tem paciência. Afinal, as leis de Deus são eternas, imutáveis, justas, perfeitas. Nós é que temos que mudar para nos encaixarmos, nos amoldarmos nessa lei. E aí conseguiremos atingir essa felicidade plena. Enquanto isso, estaremos trabalhando todos os dias, fazendo todo o esforço possível, com choro e ranger de dentes, ainda encarnados, porque as nossas vontades ainda não foram satisfeitas, porque estamos preocupados com as recompensas, antes mesmo de praticar a ação boa. Então, é preciso que o comum dos mortais
se espelhe nesses espíritos iluminados que nos antecederam. Que possamos, de fato, apreender, aprender, fixar e praticar, ainda que não seja os 10 mandamentos, mas que consigamos diminuir o impacto e a influência dos 7 pecados capitais na nossa vida. Que possamos trabalhar em nome de Deus, em nome desse Jesus que veio nos trazer o exemplo, que se sacrificou por nós. Foi o Cordeiro de Deus imolado para retirar os pecados do mundo. E nós estamos com outra carga de pecados. Será que Jesus terá que voltar outra vez para passar por tudo de novo? E a gente assistindo? E alguns dentre nós atirando pedras? Gritando morte para ele? Não, nós não podemos mais proceder dessa forma. As oportunidades estão se esgotando. Os tempos que deviam estar vindo já chegaram. A hora é agora. Já estamos quase no para ontem. Então, essa reforma íntima tem que ocorrer o mais rápido possível. O nosso trabalho tem que aumentar a quantidade e a qualidade. Que tenhamos mais horas de trabalho na misericórdia de Deus para deixarmos entre os nossos companheiros, amigos, parentes, familiares, o exemplo daquilo que nós, de fato, na condição de espíritos espíritas, estamos assimilando das lições que chegaram de boa vontade, de boa fé, com amor, com serenidade, com equilíbrio, para que possamos seguir essa trilha que já está iluminada para nós. Só vamos buscar as trevas pelo livre-arbítrio. Então, que procuremos a porta estreita, porque de porta larga a gente já não aguenta mais. É o próprio espírito, o corpo já não quer obedecer. As necessidades, embora esteja tudo a favor para continuarmos nas portas largas, estão nos apontando a direção. Os eventos da natureza, os eventos que acontecem nas políticas, nas guerras, nos flagelos, em tudo isso, há de um lado a concorrência, há de um lado a ganância, mas do outro lado tem a solidariedade. E é por aí. Perdão, por esse lado do coração e os braços abertos para acolher o irmão mais necessitado, é que nós vamos demonstrar que somos trabalhadores da última hora, sim, mas tão envolvidos, tão comprometidos com Jesus, com a espiritualidade amiga e com Deus, quanto aqueles da primeira hora, representados pelos antecessores de Jesus, pelos apóstolos, pelos discípulos. Que sejamos esses trabalhadores, que sejamos esses seguidores, porque o compromisso assumido na espiritualidade antes de reencarnarmos era nesse sentido, de trabalharmos, de produzirmos um resultado em favor de nós mesmos, mas principalmente pela causa de Jesus Cristo, em nome de Deus. Então, a parábola aponta também que, ao aproximar da noite, da jornada daqueles trabalhadores da parábola, corresponde para nós também no duplo sentido ao final de uma existência. Então, cada um dos dias de trabalho na vinha é uma encarnação que nós temos a oportunidade para ganhar o denário de cada existência. Então, repetindo, a cada um segundo a sua obra. Edifiquemos então essa obra para que a gente possa de fato ter a consciência tranquila de que seremos recebidos não para receber recompensa, mas para encontrarmos a felicidade como resultado daquilo tudo que prodigalizamos com esforço físico e intelectual. Então, aqueles que vieram como precursores,
que profetizaram a vinda do Senhor da vinha são os trabalhadores da primeira hora. Nós somos os trabalhadores da última hora, mas temos que buscar o mesmo resultado, a mesma dedicação, o mesmo compromisso, o mesmo comprometimento. Então, o planejamento das altas esferas se desenvolve com precisão e harmonia, cabendo a cada um de nós, independente de encarnados ou desencarnados, continuar as transformações necessárias ao efetivo progresso para nos tornarmos dignos e aptos do denário do Senhor, né? Assim tem que ser. Então, na condição desses trabalhadores, na alvorada e no entardecer, o nosso dever é cultivar essa transformação moral, tendo por base a caridade, pois chegados ao tempo o Senhor da vinha dirá, abre aspas, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Isso foi o Espírito da Verdade, em 1862, em Paris, descrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, no capítulo 20, item 5. Então, cuidemos com alegria e disposição dessa seara do bem, na certeza de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, como disse Jesus através de Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16, que é onde está justamente descrita a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, do contrário, nos veremos diante de uma sentença descrita por Paulo numa das suas cartas a Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Abre aspas. Não vos enganeis, Deus não se deixa encarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Fecha aspas. Então, agradecendo a cada um de vocês que perdeu parte desse domingo para acompanhar a apresentação desse trabalho, nos colocamos à disposição para continuarmos trabalhando juntos, porque somente juntos conseguiremos edificar essa obra esperada por Deus. E, considerando que é um domingo muito especial dedicado aos pais, que pensemos em alguém, num espírito sublime, que fez questão de trabalhar em silêncio, trabalhar nos bastidores, e por isso ele é o padroeiro da igreja, é o padroeiro da família. São José, o carpinteiro de Nazaré, o pai que a humanidade precisava para dar um caráter de família, dar um sentido de família àquele agrupamento trazido por Maria, por Jesus, por Isabel, por Zacarias, por João Batista. Esse São José. Que ele abençoe a todos os pais nesse domingo e que todos nós recebamos o nosso denário ao fim da jornada, mas com a consciência do dever cumprido, e que possamos olhar para frente e para o alto, agradecendo pela misericórdia de Deus em nos permitir, ainda na carne, a evolução moral, a evolução intelectual, a evolução espiritual, para que ao chegarmos do outro lado da cortina, divisarmos um mar de felicidade, não só para nós, mas para todos aqueles que estão à nossa volta, conhecidos, desconhecidos, encarnados e desencarnados. Assim, na nossa prece final, rogamos essa misericórdia de Deus, que nos abençoe, que fortaleça a nossa fé, que fortaleça a nossa esperança, que estimule a nossa caridade, o nosso esforço, a solidariedade, a fraternidade, que essas virtudes sejam, acima de tudo, o início da nossa transformação.
Sejamos trabalhadores da última hora, mas com o mesmo compromisso, com o mesmo comprometimento de levar adiante a palavra e a obra de Deus. Obrigado, Senhor. Se conosco agora e sempre, graças a Deus. Para todos nós, que seja um domingo de luz e paz e que seja uma semana de muitas vitórias. Obrigado por essa oportunidade de trabalho e até uma próxima vez, se Deus quiser.